gente, que dia mega especial. A gente está trazendo aqui duas pessoas especiais que vocês já vão conhecer, mas tem mais coisa. Hoje o dia vai falar de uma marca, vai falar de uma experiência que se traduz em uma bebida deliciosa. E para você que não conhece a marca ou a bebida, vai ser a ocasião perfeita para você conhecer a Green Kombucha. Então dá uma olhada aqui. Eu já provei desse sabor, é incrível. Mas mais incrível ainda é a história dessa fundadora. Daniela, obrigado por fazer parte desse podcast. Então, vai ser um prazer bater esse papo com você. E a Daniela vai contar muito da história da Agrikombucha, os planos. E também tem aqui o Thiago, que é um dos maiores especialistas no Brasil, de Belo Horizonte, um mineiro, amigo, que vai explicar para a gente todos os mistérios, para quem não conhece, os segredos, mas também falar um pouco sobre o que é essa bebida que tem realmente não somente atraído os paladares, mas também feito muito bem à saúde. Então, obrigado pela presença de vocês. Feliz demais vocês estarem aqui com o Impact Hub. Daniela, vamos lá. Conta um pouquinho da história para a gente de da onde surgiu a Green Kombucha, esse espírito empreendedor. Então, a Green Kombucha, em primeiro lugar, eu quero agradecer, né, em nome da empresa, o convite e a oportunidade de estar aqui no momento tão oportuno para a gente, né, com o Impact Hub. E a Green Kombucha nasceu na minha casa. Eu sou biomédica de formação e sempre trabalhei com o cultivo de micro-organismos na universidade, durante o mestrado, doutorado, durante o estágio de pós-doutorado. E quando eu recebi uma muda de kombucha, que é o que a gente chama, uma colônia de kombucha para fazer uma bebida de uma amiga, ganhei de uma grande amiga, eu assim fiquei maravilhada. Falei, eu posso ter um laboratório na minha casa. E comecei a cultivar e fazer para os meus familiares, para quem ia na minha casa, todo mundo gostava. E a gente foi crescendo, de uma garrafinha passou para duas, fazia uma produção semanal. E todo mundo gostava. E meu pai, que foi meu grande incentivador, né, juntamente com toda a minha família, falou: você tem que fazer mais, você tem que disponibilizar mais. E isso foi antes da pandemia. E infelizmente ele foi vítima da Covid-19. E depois disso, diante, né, da aceitação das pessoas próximas, eu e meu esposo, nós tivemos a coragem de empreender e disponibilizar essa bebida para mais pessoas. Então, nasceu o cultivo artesanal. Então, produzia artesanalmente, entregava, né, a gente entrega para os clientes. E aí foi surgindo a demanda. A gente não estava conseguindo produzir para todo mundo que queria receber a kombucha. Então, tem kombucha? Não, acabou, né? Então ficou aquela pressão externa para a gente ter. E aí a gente, através do conhecimento, da busca de conhecimento, né? Então, do meio acadêmico, científico, a gente está sempre estudando, em contato também. Aí a gente participou de congressos, conhecemos o Thiago, através da consultoria, de um curso que nós fizemos em São Paulo, no CONACON, no Congresso Nacional dos Produtores de Kombucha, que foi quando a gente teve um contato maior com a padronização da bebida, com a possibilidade de escala. E aí já estávamos com a empresa, né, a ponto de dar um passo maior para mudar para sede própria, para ter nossa estrutura. Então, tudo veio junto e agora a gente está nesse momento de dar o start na fábrica, né? Então, estamos aí, concomitante com tudo também. Tivemos a parceria do Instituto Senai de Tecnologia, aqui de Goiânia, de alimentos e bebidas, que tem sido nosso parceiro. Legal. Em projeto de inovação também. Então, estamos no Tecnova 3 e estamos aí caminhando, né, com uma longa jornada pela frente com a empresa e disponibilizando essa bebida para Goiânia, para Goiás e para o Brasil e para o mundo. Que legal, tá vendo, gente? Uma empreendedora que é cientista, mas também que tem muito propósito, paixão, uma história linda que se traduz nessa bebida, uma homenagem, de certa forma, ao seu pai, né? Muito bacana. Eu já volto para você, agora eu vou falar com o Thiago. Thiago, a gente quer te conhecer também. Se apresente, conta um pouco da sua história, como é que a kombucha entrou na sua vida. Boa noite, obrigado pelo convite para estar aqui com vocês, falando um pouquinho dessa nossa paixão, né, Dani, que é kombucha, que é levar essa bebida maravilhosa aí para mais pessoas. Eu conheço kombucha desde que eu era criança. A minha mãe fazia kombucha pra gente, pra mim e meus irmãos, desde que a gente tinha 10, 12 anos.
Na época eu confesso que eu não gostava. A kombucha, ela chegou para minha mãe através de uma doação também de uma tia. E era numa época pré-internet, né? A gente não tinha contato tão rápido com todo mundo como a gente tem hoje. Então é numa época que a informação circulava ainda de boca a boca, né? Ah, é assim que faz, é desse jeito. Então era quase um mito, um ritual, né? Para se produzir a bebida. E nessa época a kombucha não era tão saborosa, não era por prazer de tomar, de degustar uma bebida saudável, mas ela era vista mais como um elixir, mais como um tônico, com algo para prevenir doença, fortalecer o sistema imunológico, né? Nessa época eu tomava kombucha obrigado, mas depois de um tempo eu comecei a gostar desse paladar. E quando eu viajei em 2017 para fora do Brasil, eu vi fora do Brasil a kombucha pronta para consumo já. Eu não tenho mais que sofrer 15 dias fermentando em casa. Às vezes contamina, às vezes dá certo, às vezes dá errado. Naquele ritual de produção de kombucha. E aí foi que eu me apaixonei. Opa, eu conheço esse sabor. Isso aqui me lembra a infância. Legal. E voltando para o Brasil, continuei estudando. Eu também sou um pouco acadêmico, com a Dani, não tenho todo o background dela. Estou no doutorado ainda. A sua história acadêmica é qual? Assim? Eu sou engenheiro químico, Legal. então eu pego os trabalhos de química de laboratório e levo para a indústria, para a escala. E a pós-graduação eu fui para a área de microbiologia e biotecnologia, trabalhando com fermentação, produção de enzimas, produção de kombucha, de outros fermentados. E hoje eu posso dizer que eu vivo de kombucha. Eu sou consultor, eu auxilio os produtores a transformarem um negócio caseiro, que muitas vezes começam em casa, dentro da sua cozinha, em uma fábrica de sucesso. No exemplo da Green, a gente está transformando uma marca que começou na despensa da casa da Dani em uma fábrica ainda artesanal, mas bem estruturada, com registros no Ministério da Agricultura, né, com todas as autorizações que a gente precisa para a produção de bebida. Legal. Para uma fábrica para 1.200 garrafas dia. Então ela está saindo aí de 30 garrafas dia para 1.200 garrafas dia. É um passo muito grande, né? Escalar o produto dentro de uma outra realidade agora de fábrica, de fluxo de produção, de prevenção à contaminação, boas práticas de produção. Então foi uma semana bem intensa para que a gente consiga trazer isso da cozinha da sua casa para um ambiente maior, para uma metodologia de produção bem definida, né, com controle de qualidade, pensando no consumidor final. Aqui não pode dar errado. Na casa a gente ainda tinha uma margem de segurança, mas às vezes o lote saía com um sabor um pouco diferente do outro, né? Agora todos os lotes saem iguais, com o mesmo sabor. Que legal. Eu tô com muitas perguntas aqui na minha cabeça, mas eu quero ir flutuando no nosso bate-papo aqui, tá? Em que ocasião você me recomendaria a experimentar a kombucha pela primeira vez? Seria no almoço, no café, na tarde, numa festa? Como seria? A principal característica da kombucha, na minha opinião, é o sabor. Então, a fermentação, ela realça o sabor. Ela realça o sabor do chá verde, que é a base da kombucha. Ela realça o sabor do que a gente utiliza para diferenciar um sabor de outro, no caso do hibisco, ou manga, ou abacaxi. Então, ela é um perfeito substituto para qualquer bebida tradicional, convencional. Então, no mesmo momento que eu teria sede para tomar um refrigerante convencional, um suco convencional, acompanhando um lanche, acompanhando uma refeição, ou no meio da manhã, eu posso tomar kombucha. Que maravilha. Então, vamos lá. Deixa eu entender um pouquinho. Vamos dizer que eu estou na academia. Posso levar kombucha para academia? Sim. Pode. Vai ser... E quais são os benefícios que a kombucha me traz, Thiago? Assim, pensando do ponto de vista de saúde para um atleta, por exemplo. Eu não gosto muito de associar a kombucha a benefícios. Legal. Eu vejo que a kombucha é uma bebida e ela precisa ser apreciada pelo seu sabor. Então, para mim, o principal benefício da kombucha é o prazer de tomar, de degustar uma bebida bem elaborada, com um sabor marcante.
Mas se eu penso em ocasião de consumo, por exemplo, para uma academia, eu vou preferir uma kombucha com chá branco, com chá preto, que tem mais cafeína para me dar energia. Ou, ao mesmo passo, depois da academia, eu vou tomar uma kombucha de chá verde sem adição de sabor para L-teanina, para relaxar, para te acalmar e você conseguir dormir melhor. Então, não existe a kombucha é bom nesse momento. Depende qual kombucha. O que legal. tem nessa kombucha? Ela foi Legal. feita com qual chá? Qual ingrediente foi adicionado para conferir sabor? Legal. Então, se eu penso no universo dos chás, tem kombuchas de diversos sabores, com camomila, com hibisco, com alguns chás que são relaxantes, alguns chás que são mais para dar energia. Então, tem diferentes propósitos, né? Hoje, se eu pego vinhos, eu tenho diferentes tipos de vinhos que foram feitos com diferentes tipos de uva, com uva de verão, com uva de inverno, que dá mais corpo, mais textura, mais sabor para o vinho. Há vinho para comer com queijo, vinho para comer com frios, certo? Que legal. Para cerveja, eu também tenho um guia muito bem específico. Eu tenho uma porter para tomar no inverno, eu tenho uma cerveja light para tomar no dia quente. Kombucha a gente está criando isso agora, né? Mas kombucha já são 23 estilos de kombucha, de acordo com o guia do World Kombucha Awards. Diferentes estilos de kombucha para diferentes ocasiões de consumo. Da mesma forma que a cerveja, o vinho e as outras bebidas. Que legal. Tudo bem, Thiago? Beleza. Bom, aí você me levou para um lugar que tem 1 milhão de perguntas, porque 23 tipos de kombucha é diferente de 23 tipos de sabores. Não, isso, diferentes estilos de kombucha. E dentro de cada estilo existem milhares de possibilidades de sabores. Tá bom, deixa eu voltar agora então, Daniela. Fala um pouquinho qual é o estilo da Green Kombucha. Assim, o que vocês têm de característica nesse universo das kombuchas no mundo? O nosso estilo é um estilo bem acessível, eu dizia. Porque a Green Kombucha, ela é, pelos nossos clientes, pelas pessoas que experimentam, ela é bem palatável. Então, ela tem uma boa aceitação. Legal. Para todo mundo que experimenta. Nossa, mas às vezes a gente ouve, sua kombucha é uma delícia. Eu não gostava de kombucha. Depois que eu experimentei a sua, eu passei a gostar. E assim, a gente tem essa aceitação. Eu acredito que pelo estilo de ser mais acessível mesmo. Mais acessível. Isso, talvez o primeiro contato com a kombucha tem que ser Green Kombucha. Então, se você não experimentou, mais um motivo aí para conhecer a Green Kombucha, que é aqui de Goiânia. A gente vai contar um pouco dessa história também. Mas eu vou voltar nesse ponto da Green Kombucha, mas indo para você. Fala um pouquinho, se a gente pudesse entender o universo da kombucha. Assim. Quais são as diferenças? Tá. Então, primeiro a gente precisa entender o que é kombucha. Boa, vai lá, começa por aí. Kombucha é uma bebida fermentada, não alcoólica, onde que se usa obrigatoriamente algum chá da planta Camellia sinensis. Então, chá verde, chá branco, chá preto, é a base da kombucha. E a partir dessa base fermentada, a gente pode adicionar sabores. Posso adicionar frutas, como a Green Kombucha adiciona em vários sabores. Kombucha com abacaxi, kombucha com limão China, que é específico aqui de Goiânia. Tá vendo? Nosso limão vem da fazenda, Tá do vendo? cerrado, do ciclo natural em que os frutos caem, as sementes brotam, nasce outro pé. Que legal. Então, assim, a gente tem essa... E é um dos sabores que mais sai, limão China. Tá vendo? Só tem aqui em Goiânia, gente. Desculpa, não vai ter em outro 100% lugar. Brincadeira, goiana, deve ter. goianiense. Mas a Green Kombucha lidera esse sabor, vai lá. E eu adoro essas nuances da kombucha, porque fica bem regional. Com limão China é específico daqui, a gente não encontra em nenhum outro local. Eu não conhecia limão China. Conheci pela Green Kombucha. Limão China é aquele menorzinho, não é? O limão é conhecido como limão cravo também. Que ele é um menorzinho? É o né? maiorzinho, é o mais maior. amarelinho. Sei mais, qual é. mais doce um pouco, ele é menos ácido, então ele tem um sabor bem peculiar. Dá pra brincar bastante, então, com os sabores. E ele é um dos carro-chefes da Green, né? Sim. Que legal. E a Green Kombucha, por usar fruta, tem esse perfil mais frutado, esse perfil mais que remete à memória afetiva, regional, e que ele tem um perfil um pouco mais adocicado. Então é uma kombucha de entrada. É uma kombucha para quem não conhece kombucha e quer se apaixonar pelo universo das kombuchas. Que legal. Então essa kombucha com fruta é um dos estilos de kombucha na classificação do Guia Mundial. Mas a Daniela também tem outros estilos de kombucha, como a kombucha original, que é uma kombucha que ela é um pouco menos doce, que realça as notas do chá,
E lembrando que é um chá fermentado. Então, não tem só nota herbal do chá, mas também tem notas de biotransformação por fermentação. Então, eu consigo sentir um perfil de jabuticaba na kombucha original, que só tem chá verde e mais nada. Mas ela leva para alguns ésteres frutados com perfil tropical. Legal. Então, é uma kombucha original, que é um outro estilo de kombucha, onde a gente Dentro do não nosso adiciona catálogo. sabores, né? Isso. Também tem algumas kombuchas com cidreira, Gengibre. com gengibre, É. né, Que que dá seria essa- kombucha com botânico, com especiaria, que é um outro estilo de kombucha. Mas todos os estilos da Green é essa linha de entrada. É uma kombucha mais popular, é uma kombucha mais acessível, que tem um sabor mais pronunciado Pronunciado. das adições. É uma combinação perfeita entre fruta e fermentação. Maravilha. Então, já já eu volto para fazer algumas perguntas aí para entender mais do universo, mas me fala um pouquinho, assim. Agora eu quero voltar um pouquinho no processo de produção, né? Explica para gente como que inicia, e agora eu tive a oportunidade de visitar a fábrica, realmente está linda. Me explica para a gente que está escutando a gente um pouquinho sobre esse processo de produção da kombucha, assim. Como que surge, quais são as etapas, quanto tempo demora para sair a primeira remessa. Então, a kombucha é feita, como o Thiago disse, né, do chá de Camellia sinensis, inoculado com a cultura. A gente chama de SCUB, é a sigla em inglês, que significa cultura simbiótica de bactérias e leveduras. Então, o chá vai servir de substrato. O chá ele é adoçado, porque ele precisa, né, de servir de substrato para que essas bactérias e leveduras elas transformem esse chá. Elas vão biotransformar esse chá em diversos componentes, que vão desde realçar o sabor até mesmo liberar ali polifenóis, epigalocatequina, que são componentes com uso terapêutico também, para algumas doenças. Mas a gente não pode falar que kombucha é remédio. Kombucha não é remédio. É um alimento que nutre. Legal. Então, assim, é uma bebida que nutre, é uma bebida nutritiva. Então, quando eu saio de casa, e não levei meu lanche, né? Nessa era aí de lifestyle, wellness, e quero tomar alguma coisa que que vá me nutrir, que vá me auxiliar, né, no meu dia a dia e não é cheia de aditivo. Então, a kombucha é uma boa opção. Porque eu vou estar tomando uma bebida que vai me nutrir. Entendi. Que eu vou estar tomando uma bebida rica, né, em vários compostos que vão ser absorvidos pelo meu organismo e que vão ajudar na nutrição. Legal, do bom meu saber. organismo. Não é uma caloria vazia, né, Dani? Como a gente Exatamente. tem em Isso. muitas bebidas, que só tem açúcar e não tem nutrientes, não tem biomoléculas que vão te ajudar as suas funções do dia a dia, né? É low carb, é baixa caloria, mas junto com essa caloria vem nutrientes que são muito bons, não é uma caloria vazia. E a gente acaba descobrindo, né? A gente viu agora tem uma bebida muito famosa, que eu não posso falar o nome, porque senão eu sou processado, que ela usa um corante que é cancerígeno, né? Então, assim, me parece que a kombucha tem essa preocupação de ser natural na sua produção. Sim. É isso mesmo, Thiago? É isso mesmo. E essa questão da naturalidade da kombucha, ela foi preservada no momento onde o Brasil regulamentou a bebida. E o Brasil foi o primeiro país do mundo a regulamentar a kombucha enquanto bebida. E houve essa preocupação de proibir na legislação, é proibido por lei hoje, adicionar corante em kombucha, é proibido adicionar compostos químicos artificiais, é proibido adicionar aromas artificiais. Então a kombucha ela é uma bebida essencialmente natural na sua concepção. As kombuchas da Green Kombuchas têm entre 5 e 6 ingredientes. E quando você lê o rótulo, você consegue identificar Entender todos eles. Não tem nenhum nome difícil, não tem nenhuma coisa que você não sabe o que é. Não, e sem dúvida, sim, né? Acho que isso cria uma relação com quem é o consumidor ou potencial consumidor de muita confiança. Mas uma pergunta que está martelando aqui, você que conhece o universo da agrikombucha, qual foi a mais interessante, excêntrica, complexa que você já conheceu, que você falou assim, nossa, essa aqui me surpreendeu? Em termos de sabor, de composição? Bom, tem várias kombuchas muito diferentes, assim, mundo afora, né?
Mas em kombucha, uma das que mais me surpreendeu foi na Flórida. Eu tive a oportunidade de conhecer em 2024. É uma raiz que cresce no Havaí, chama Cava Cava. E essa raiz ela é considerada o Rivotril natural. Olha isso. Então você toma uma kombucha com essa raiz e você apaga. É surreal, assim. Eu não Tipo, acreditava muito. dorme mesmo. Sim, você relaxa, tem um poder relaxante muscular enorme. E quando você toma essa kombucha, você relaxa e se sente sono. Assim, todo o cansaço vem na hora. Se você não tiver num local onde você pode Pode dormir, melhor deitar não e dormir. tomar cava-cava. Olha aí, tá vendo? Olha aí, mas um sabor interessantíssimo. Vai pensando em outros sabores aí. Mas, Daniela, olhando para quem quer conhecer essa marca, né? Tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer. Quero comprar Green Kombucha. Como é que eu faço hoje? Como é que eu vou nas redes sociais? Tá no iFood? Como eu encontro? Vai lá. Então, nós temos nosso canal direto de vendas pela nossa rede social, que a pessoa Legal. vai ser direcionada ao nosso contato. E nós já estamos em alguns pontos de venda aqui em Goiânia. Também é possível encontrar, por exemplo, kombucha lá no Malbec Burger, que é um parceiro nosso. Na Livraria Fonte da Vida também, a gente tem lá no freezer Que deles, no legal. refrigerador. Então a gente tem. Aí agora a gente está, né, se lançando no mercado e logo, logo queremos estar aí em todos os pontos de venda, não somente em e-commerce, iFood, mas em diversos locais goianos, locais goianienses, né? Primeiro de Goiânia, Goiás, Brasil e mundo. Olha Então, isso. nosso foco, nosso alvo é esse. E hoje, quais são os sabores que vocês já têm disponíveis? A gente tem um catálogo com 7 sabores. Uhum. Então, são os sabores a partir de frutas, como o abacaxi. A gente tem manga e cidreira, limão China. E a gente tem os sabores que são feitos de ervas, infusão de ervas a gente usa. Hibisco, capim-limão e gengibre, maçã e canela, né, que é fruta com erva, e o sabor original. Então, são esses 7 sabores que a gente tem no nosso catálogo disponível. Esses sabores estão disponíveis toda semana. A gente coleta os pedidos e a gente entrega na casa dos clientes, um pack com o nome do cliente, para que ele tenha a experiência aí semanal. Legal. A maioria dos nossos clientes são clientes que estão conosco há muito tempo. Então, eles recebem o pack para consumir aí durante a semana, às vezes durante o mês. E Green Kombucha está ali garantida na geladeira para a hora que quiser. Tá vendo? Você que está assistindo esse podcast, agora tem 7 sabores, não é 7 isso? sabores. Para você experimentar. Então você vai no Instagram, já no iFood, em outras plataformas, para você fazer esse pedido e ter na sua casa essa bebida, que é uma delícia, é uma bebida gelada, né, gente? Que Geladinha. você toma. E aí, Gaseificada, gaseificada. frisante. E eu tô vendo aqui que tem poucas calorias, né? Pelo menos nessa aqui são 40 calorias, né? É isso mesmo, assim. Sim. Ela tem como histórico ser uma bebida com baixa caloria, Thiago? Depende da formulação de cada marca, mas Uhum. como um dos pilares da Green Kombucha é o low carb. Então todas as kombuchas da Green, elas têm por volta de 20 calorias por 100 ml ou mais baixo, que é o limite legal hoje para o low carb. Legal. E olhando um pouco agora, Thiago, para o mercado da Green Kombucha, assim, você que tem rodado o Brasil, prestado consultorias, as pessoas têm conhecido mais, as indústrias têm se expandido. O que você tem observado em relação ao mercado? Quando a gente olha dados de mercado, não só do Brasil, mas de todo mundo, o mercado norte-americano é o maior mercado para kombucha. A previsão é de que ele movimente 4 bilhões de dólares Caramba, até 2030. O segundo maior mercado em expansão, o mercado europeu, australiano e o Brasil, que está começando agora a deslanchar. Mas a kombucha chegou no Brasil oficialmente em 2019, um pouquinho antes da pandemia. E de 2019 até hoje, nós tivemos um crescimento de 923%. caramba. Nós saímos de 17 marcas em 2019 para 174 marcas em 2023, que é o último dado que nós temos atualizado.
É um mercado que está em franca expansão. Enfrentando uma pandemia nesse meio do caminho, né? Sim. Imagina se não tivesse. Apesar de ter chegado oficialmente em 2019, eu acho que o mercado da kombucha está começando agora, justamente pela essa questão da pandemia. A pandemia foi um limbo, né, onde que muitas empresas fecharam as portas, os investidores seguraram o investimento em inovação, em novos produtos. Então, o mercado da kombucha está deslanchando agora. Mas, Thiago, normalmente são empresas que são empreendedores ou tem uma dessas grandes marcas que já está olhando assim e fala assim, como é que está dando essa construção desse mercado? Assim? Se a gente pega as grandes marcas de refrigerante, elas têm marcas de kombucha. Olha isso. A gente tem o grupo Pepisco, que tem uma marca de kombucha nos Estados Unidos, e a gente tem o grupo Coca-Cola Company, que tem uma marca de kombucha na Austrália. No Brasil, a gente não tem nenhum desses grandes players ainda com uma marca de kombucha, mas já temos grandes produtores de kombucha no Brasil de distribuição nacional. Que bacana. Eu vou voltar na distribuição já, porque eu quero entender um pouquinho do desafio dessa bebida que, se eu estou entendendo muito bem, é uma bebida que tem que ser transportada, ou pelo menos algum tipo dela, refrigerado, né? E isso cria alguns desafios. Mas deixa eu voltar para essa empreendedora que tem, enfim. Bom, a gente falou dos 7 sabores. Eu não sei se você me disse se vocês estão pensando em novos sabores. Você já pode dar um spoiler. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu quero que você fale um pouquinho sobre como foi essa imersão que o Thiago trouxe. Acho que são 3 dias de trabalho, né? 4 dias. 4 dias. Como é que foi esse movimento? O que você aprendeu de novo? O que você veio mais forte, entusiasmada? A principal característica dessa imersão foi a padronização. Então, assim, o método, né, que o Thiago Labcom utiliza para os empresários é um método muito eficaz, porque ele guia desde a passivação dos equipamentos, né? Existe um método certo, o clean in place, né, que a gente fala, que é a lavagem, a sanitização dos equipamentos correta, para evitar a contaminação, o preparo dos equipamentos para receber a kombucha. Então, como é que isso deve ser feito, como é que isso deve ser calculado. E a elaboração também da kombucha. Todos os nossos sabores, eles foram analisados para definir qual é a identidade da Green Kombucha. Então, de forma artesanal. Quais são as características métricas da Green Kombucha de forma artesanal, para, a partir daí, a gente programar a escala de produção. Que legal. Então, isso nos garante que nós estamos escalando a nossa produção, já com resultados, e com a mesma identidade. Então, assim, o padrão é o mesmo, a característica artesanal é a mesma, é feita de forma artesanal, mas escalada. Então, uma grande quantidade, mas legal, disponibilizada para mais pessoas e com a mesma identidade de Green Kombucha. Isso só é possível porque nós temos parâmetros físicos, né, e químicos que permitem essas medidas, que permitem esse planejamento. Então, o principal estabelecimento assim, de característica que o Thiago trouxe, né, de inovação, de tudo, né, na nossa marca, que pudesse nos dar esse encorpamento, né, para seguir adiante. Porque um dos medos do empresário, quando a gente, né, tá menor, é falar, eu vou aumentar, mas eu vou perder qualidade. Eu vou escalar a produção, mas meu produto vai mudar. Então, isso é um medo grande quando a gente trabalha, né, de forma artesanal, quando a gente trabalha principalmente com micro-organismos. E toda essa padronização, todos esses métodos de análise, eles trazem essa segurança. Então, principalmente em todo o processo, né? Desde o uso correto dos equipamentos, o planejamento da produção, a análise, a definição da identidade e a escala da produção. 1.200 dias agora. 1.200 dias agora. Que bacana. Green Kombucha. Green Kombucha, olha isso, gente. Com a identidade Green Kombucha, com sabor Green Kombucha, com o realce do sabor Green Kombucha. Alguns sabores, eles ficam até mais acentuados com esse processo de padronização, porque a gente tem etapas mais bem definidas e controladas laboratorialmente dentro da fábrica. Dentro da fábrica a gente tem um laboratório de controle de qualidade, que a gente pode medir todos os parâmetros, a gente pode analisar tudo dentro da fábrica. E o Thiago traz essa metodologia
de uma forma acessível, de uma forma que a gente consegue executar. Então, ele capacita tanto o empresário quanto os colaboradores com treinamento muito eficaz para utilizar essas ferramentas e em qualquer momento da produção, né? Tanto antes de planejar, durante o planejamento, para conferir alguma medida, até depois, né, para liberar um lote. Antes de liberar o lote, a gente faz todas as análises. Então, isso traz uma confiança e uma qualidade para a bebida. Vocês provavelmente não conseguem ver o brilho nos olhos de cada um deles, assim, mas é impressionante como é um papo muito leve de fazer, é gostoso de fazer. Assim, é um papo bacana de fazer. Estou falando de uma bebida que tem só aspecto positivo, que está em franco crescimento. Então, acho que está dentro dessa embalagem aqui, de fato, muito propósito, muita qualidade, né? 2 cientistas produzindo kombucha. Então, mais uma vez, se você que não conhece, tem que experimentar e você vai se apaixonar. Mas, olhando agora para tentar dialogar um pouquinho com esse varejista, esse comprador de um supermercado, fala um pouquinho das características, shelf life, né? O que diz a característica da qualidade de uma kombucha? Ela perde qualidade com muita rapidez, né? Esses dias eu estou virando sommelier de refrigerante. Refrigerante que eu vejo que a data de fabricação fica muito longe, eu falo, peraí, perde gasificação. Qual que é o segredo de uma boa kombucha? E o que o comprador, o varejista tem que olhar olhando para esse novo mercado? A qualidade da kombucha está diretamente relacionada à qualidade da refrigeração. Um iogurte, por exemplo, que é um leite fermentado, ele está sempre refrigerado. Uma kombucha é um chá fermentado. Opa, tem bactéria ali, tem levedura ali, tem um pouco de açúcar, tem nutrientes. Então eu tenho tudo que a bactéria precisa para se desenvolver. Se eu retiro a kombucha da refrigeração, ela vai continuar evoluindo. As bactérias vão continuar fermentando e o sabor da kombucha vai mudar. Então, o shelf life está relacionado com a temperatura. Quando a minha temperatura dentro da fábrica, numa câmara fria, no ambiente controlado, ela fica na temperatura ideal, o prazo de validade pode chegar a 1 ano, 1 ano e meio. Caramba. Porém, quando vai para o mercado, eu não consigo esse mesmo nível de controle que eu tenho dentro da minha fábrica. Eu tenho no mercado gôndolas abertas, eu tenho gôndolas que o cliente abre e fecha toda hora, que o cliente abre e esquece de fechar. Então eu começo a ter oscilações de temperatura no produto no supermercado, no ponto de venda. Então a gente trabalha com a margem de segurança, 6 meses inicialmente, o prazo de validade da kombucha, no mercado. E a gente sempre revalida isso, indo para o mercado, comprando kombuchas que estão ali armazenadas há um tempo, para verificar se ainda está dentro do nosso padrão de qualidade. Se a gente perceber algum desvio, a gente pode mudar esse prazo de validade em função de como a kombucha é armazenada. Legal. Então, para você que é varejista, você tem isso é importante, né, para quem está realmente vendendo, para o produto ser conhecido dentro do seu ecossistema, dentro da sua comunidade. Saber que é um produto tem um shelf life que não é um shelf life curto, é um shelf life longo, né? Falando de 6 meses, Sim. É um tempo bem razoável. Que é muito próximo de um refrigerante que você comentou, né? Refrigerantes ficam entre 4 e 6 meses, mais carga seca. Eu vejo que um dos problemas do mercado da kombucha que a gente precisa resolver é essa consciência de que é uma bebida, mas ela precisa ficar refrigerada. Porque nós estamos acostumados com bebida em carga seca, de pegar isso na gôndola do supermercado em um local não refrigerado. A kombucha, assim como o iogurte, assim como a carne, ela precisa ficar sob refrigeração. Entendi. E a refrigeração é uma refrigeração normal de um refrigerante, por exemplo. Isso, de até 8 graus. Até 8 graus. Até 8 graus. Até 8 graus. Isso, com segurança. Bacana, bacana. E uma pergunta, Thiago, a respeito de SKU, né? Hoje existe alguma inovação em termos da distribuição? Digo, vem engarrafada, né? Tem garrafa plástica, tem lata, tem pensando numa venda para restaurante, né? Existe algum tipo de inovação na entrega do produto? Existem várias formas de apresentação, desde a embalagem PET, vidro, lata, até barril, um tap em bar para fazer drink, como se fosse uma torneira de chopp, mas uma torneira de kombucha. Que legal. Então existem várias formas de você
servir a kombucha, Ah, que né? De legal. você apresentar isso para o consumidor final. Maravilha. Gente, a gente está caminhando agora para as perguntas finais. Como eu disse, o papo foi muito leve. Então, dá vontade de ficar mais tempo, enfim, explorando mais sobre esse universo da kombucha. E certamente o Thiago vai voltar a Goiânia e a gente vai ter essa oportunidade novamente. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem enquanto empreendedora de kombucha, para quem está te assistindo. Então, você vai ter que olhar para a câmera, não vai ter que olhar para mim, não. Vai lá. A mensagem que eu queria deixar é que o caminho do empreendedor é um mar de possibilidades. E quando a gente tenta desenhar um horizonte a ser seguido, muitas surpresas aparecem. Mas é um caminho que permite que a gente prossiga. Eu acredito que cada empreendedor sabe das suas dores, dos seus gargalos, mas quando a gente tem um propósito, no caso da Green Kombucha, né, um propósito de levar uma bebida nutritiva, de levar o acesso a essa bebida nutritiva por qualquer pessoa que seja, né, com essa escala industrial, com os parâmetros, né, com benefícios nutritivos, essa caminhada, esse horizonte, ele sempre impulsiona a gente para frente. Então, assim, eu vim da área acadêmica e durante muito tempo na minha vida não imaginei me tornar empreendedora. Era uma coisa assim impossível para mim, impossível mesmo. E a vida me levou para esse caminho. E assim, a gente tem muita gratidão por isso, pelo alcance que a gente pode ter. Então, assim, eu acho que o caminho do empreendedor é esse. Ele não fica retido na carreira. O produto ou o serviço que ele entrega, ele vai sempre atingir outras pessoas, né? E esse caminho aí de surpresas, de possibilidades, ele está sempre atingindo alguém, ele está sempre chegando até alguém. Então, nossa mensagem é essa, né? Se alguém está nesse caminho, para acreditar, né, no propósito e agregar impacto, né, nesse propósito para seguir adiante. É isso aí. Então tem paixão, tem comprometimento, tem muita dor e tem muita vitória também, né? Então, Thiago, deixa uma mensagem também, assim, eu gostaria de fazer alguma provocação, mas vou deixar a pergunta aberta, porque eu certamente perguntaria por que as pessoas devem se apaixonar por kombucha. Entretanto, eu deixo essa pergunta aberta, assim, deixa uma mensagem final para esse universo da kombucha, ou aprender mais, ou interessar mais. Conta um pouquinho aí pra gente. Eu acho que não só kombucha, mas as bebidas que são mais saudáveis, que são mais funcionais, que elas têm um propósito, né? E isso não sou eu que estou falando, é o próprio mercado brasileiro. Se a gente avaliar os dados dos últimos 20 anos do mercado de bebidas no Brasil, o número de fábricas de produtos ultraprocessados, ultradoces, ele está reduzindo, e reduzindo forte. Enquanto que os produtos mais saudáveis, como kombucha, chá pronto para consumo, sucos naturais, sucos integrais, têm subido. Não só em números de estabelecimentos, mas em volume de venda. Então, a gente está vivenciando uma transformação do mercado. As pessoas estão buscando um estilo de vida mais saudável e, junto com isso, uma alimentação mais saudável. Não só academias, praticando esporte, mas também buscando alimentos mais frescos, alimentos com ingredientes que você consegue ler, falar o nome de todos eles e que você sabe o que são todos eles, né? E é nesse momento, né, que a gente surge a kombucha. Não é à toa que o mercado de kombucha cresceu 923% nos últimos 5 anos. Então, se você não conhece kombucha, te convido a procurar alguma marca nos empórios, nas lojas de produtos naturais, nos supermercados. Experimente mais de uma marca, porque temos 23 estilos de kombucha. Se você não gostou de um estilo, com certeza você vai gostar de um outro. Então, se dê essa possibilidade de degustar produtos diferentes e de experimentar novos sabores, novas sensações, novos prazeres. Maravilha, gente. Certamente essa fala dá um corte que vai viralizar na internet, viu? Muito boa fala. Obrigado, Thiago, por estar aqui com a gente, por visitar a nossa cidade, por trazer essas experiências, essa nova visão sobre a kombucha. A gente agradece muito você aqui. Daniela, também agradeço você, nossa parceira aqui do Impact Hub, daquilo que a gente faz com bastante paixão, que é fomentar empreendedorismo. Parabéns por essa marca maravilhosa, linda, que está aqui na minha mão e vai estar disponível para você fazer seu pedido e experimentar. Obrigado.
experimente Green Kombucha, viu, gente? Um brinde para você aí de casa.